Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Se aproxeguem, se acomodem, se assentem. Bom, aula passada estávamos falando sobre múltiplas acepções do direito penal, né? Nosso ramo de estudo é direito penal. E como tudo aquilo que você se pretende estudar, você vai enfrentar diversas acepções distintas. Eu até brinquei, existem vários conceitos de amor, vários conceitos de morte, tem vários conceitos de caneta, não ia ter vários conceitos de direito penal, né? Então, das múltiplas formas de conceituar direito penal, a gente viu a primeira, direito penal sobre um aspecto sociológico, e estava justamente enfrentando uma segunda maneira de encarar direito penal, que era sobre um viés garantista. Sobre esse viés garantista, o direito penal é visto como um ramo do direito que se propõe a estudar os limites do poder punitivo. E daí eu colocar esse triângulozinho, essa pirâmide aqui, para falar um pouco sobre os limites do direito penal, até onde a gente pode ir. E aí o direito penal tem limites sobre o aspecto temporal, tempo, né, limitado no tempo, é limitado no espaço, e é limitado sobre o viés moral. No tocante ao tempo, moral em hebraico, mas é. No aspecto do tempo, o principal freio do direito penal, o principal limitador, é o chamado princípio da prescrição. É aquela ideia de que os eventos criminosos têm um tempo para ser punidos, ou para que se aplique uma pena, do contrário a coisa perde o sentido. E aí a gente falou, eu estou retomando a aula passada, tá? Para quem ou faltou ou precisa assim, de um fio de meada para entender que dia é hoje, o que é que a gente está fazendo e tal, estou retomando. E aí a base do chamado princípio da prescrição é o princípio do esquecimento e o princípio da segurança jurídica. Nem tudo, todavia, prescreve, nem tudo chega ao final, nem tudo, enfim, a lógica da finitude em termos de punibilidade, ela não é absoluta, ao contrário, ela tem lá exceções. Então, a gente viu alguns poucos casos em que o princípio da prescrição cede lugar, como, por exemplo, o crime de racismo e aqueles praticados por grupos armados que atentem contra a nossa forma de governo, ambos com inspiração muito mais histórica, propriamente histórica, do que jurídica, né? Eu até brinco que é muito esquisito. Você até perguntou isso na aula passada, você falou de tortura. Perguntou não, comentou tortura. É muito esquisito. Mas falta publicar, né? A gente está passando por um monte de coisa, né? Que também vai ser por uma questão histórica e simbólica. Estupro também é prescritivo? A imprescritibilidade do delito de estupro. Hoje a gente tem uma dificuldade enorme de explicar o porquê que os crimes hediondos e equiparados prescrevem e esses dois que nem hediondos são imprescritíveis. Mas até aí foi tema da aula anterior. Aí, o limite espacial do direito penal passa a ser matéria nova, o limite moral também. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. O limite espacial do direito penal está presente no chamado princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade. Aquela história de que o direito penal só é aplicado dentro de nossa terra, ar e mar territorial. Mar territorial, não custa recordar, é aquela lâmina de 12 milhas náuticas ou 12 milhas marítimas. Ao direito penal brasileiro, nosso território. Territórios de outros países, leis de outros países. É uma regra bem simples. Quem visita a sua casa se submete às suas leis. Na sua casa se pode fumar? Sim ou não, é uma realidade sua. Se alguém visita a sua casa, se submete às suas regras. Na sua casa se entra de sapato ou descalço? Não sei, tem casa de sujeito. Uma vez eu visitei a casa de um sujeito, não é minha realidade, em que do lado de fora tinha um verdadeiro armário de sapato e tênis, que ele não entrava. Então eu até sugeri para ele fazer um estoque, assim, ele botar umas gôndolas e tal, não sei se os vizinhos, ele ficou com raiva. que ele pudesse guardar em vez de acumular, mas tem casa que é assim. Bom, cada país tem suas regras, quem vem para cá se submete às nossas leis.
Significa dizer que se um japonês matar um coreano em Caruaru, ele se submete à lei penal brasileira. Significa dizer que se um brasileiro matar a sua esposa em Londres, ele se submete à lei penal inglesa. Essa regra da territorialidade, ela alcança também o conceito de território por equiparação. Então entra aqui aquela lógica de território por equiparação. Território por equiparação são as aeronaves e as embarcações brasileiras, desde que obedecido o princípio da equidade. Explico. Então, A de aeronaves, E de embarcações, tu faz uma tabelinha em teu caderno. Aí tu coloca assim, ó, aeronaves ou embarcações brasileiras de natureza pública. Então, um navio de guerra brasileiro, o maior navio, eu acho, com exceção do porta-aviões de mar e guerra da Marinha de Guerra do Brasil, chega ao Recife semana que vem, né? Vai ficar, inclusive, tendo por base o porto do Suape. E também vem um navio doca. Eu nunca tinha visto um navio doca. Aí, quando eu vi a reportagem, eu fui ver o que é um navio doca. A polpa do navio, né? A bunda, se vocês estiverem acostumados. A bunda do navio abre, assim, a polpa do navio abre, de dentro saem outros navios. Eu achei aquilo ali impressionante. Eu que sou leigo no assunto, achei massa. Vai ficar lá em Suape. Esse tipo de embarcação, ou de aeronave, se imaginar o avião presidencial brasileiro, né? Enfim, embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública que estejam no Brasil são consideradas a extensão de nosso território. Mas é meio óbvio, né? Porque está no Brasil. Mas se ela estiver em alto mar, ou em mar internacional, se você preferir chamar assim, M de mar e de internacional, ela também é considerada extensão de nosso território. Então, um navio doca desse que chega ao Recife semana que vem, se isso aí estiver no meio do Oceano Atlântico, isso é um pedaço de Caruaru boiano, vamos dizer assim, um pedaço do Recife boiano. E mesmo que ele esteja em outro país, ou mesmo que ele esteja no estrangeiro, ele também é considerado território brasileiro. Dito de outra forma, onde quer que uma embarcação ou aeronave brasileira de natureza pública se encontre, esteja no Brasil, em território internacional ou em outro país, ela será sempre território brasileiro. A gente chama de território brasileiro por equiparação. Para quem é concurseiro, eu sei que na sala tem muitos concurseiros, pergunta de prova é assim: um crime praticado a bordo de uma embarcação brasileira de natureza pública em águas territoriais da Argentina. Aplica-se a lei penal brasileira, beleza, correto, com base no princípio da extraterritorialidade, ou seja, com base na ideia de que se pune eventos praticados fora do Brasil. Tá falso. Tá falso, porque a gente considera aquilo ali como território brasileiro. Então é com base no princípio da territorialidade mesmo, é com base no princípio padrãozão, aquele princípio que norteia a limitação espacial do direito penal. Bom, essa regra também existe para embarcações e aeronaves brasileiras de natureza privada. Então pode ser um navio mercante desses que transportam containers, mas pode ser também esses em que Roberto Carlos canta, enfim. Quando você assiste a Refeno, que sai todo ano aqui, você vê várias embarcações privadas circulando aqui, enfim, brasileiras privadas circulando aqui. Tem vários, né? Tem toda uma frota da Frevo de embarcações privadas. Enfim, brasileiras de natureza privada, ou então um avião da Gol, um avião de qualquer empresa aérea brasileira, né? É brasileira privada. Se ele estiver no Brasil, é território brasileiro. Se estiver em mar internacional, é território brasileiro. Mas se estiver no estrangeiro, não é território brasileiro, é território estrangeiro. Então, se você, sei lá, vai daqui para Lisboa em um avião da Gol, não sei nem se tem essa linha pela Gol, mas vamos lá. Enquanto a aeronave estiver em solo no Aeroporto Internacional dos Guararapes, é Brasil. Na hora que levanta voo e está ali passando em Boa Viagem, é Brasil. Na hora que se distancia de nossa costa, entrando em mar internacional,
continua sendo Brasil porque é uma embarcação brasileira. No momento em que entra em espaço aéreo português ou pousa no espaço aéreo lá no aeroporto de Lisboa, isso já não é mais Brasil, já é território estrangeiro. Bom, embarcações ou aeronaves estrangeiras de natureza privada, bom, aí tem inúmeros exemplos, né? Pode ser um avião da TAP, que é uma aeronave estrangeira de natureza privada, ou pode ser uma embarcação privada estrangeira que esteja passando aqui na frente. Pode ser uma bobolina. Bobolina, vocês lembram o que é bobolina já? Já está no dicionário de vocês? É bobolina a pronúncia, né? Bobolina. Bobolina, não? O navio grego, não? Vocês não viram? É bobolina o nome, né, do navio grego. Não sei se a pronúncia é essa, mas enfim. Uma embarcação estrangeira privada que esteja em território brasileiro, ela é considerada território brasileiro. Se ela estiver em mar internacional ou em outro lugar, é território estrangeiro. E por último, embarcações ou aeronaves estrangeiras de natureza pública, onde quer que estejam, não são consideradas território brasileiro, guardando a bandeira do seu país de origem. Estou te mostrando isso aqui porque mais um princípio vai surgir na tua vida. Eu queria que tu observasse o seguinte, ó. A mesma quantidade de quadradinhos pintados de cor azul para dizer que é território brasileiro representa também, mesmo, pelo menos numericamente, a mesma quantidade de quadradinhos com estrangeiro. Não sei se você está observando. É como se fosse um espelho. Esse espelho é o que mais tarde, lá em Direito Internacional, vocês chamam de princípio da reciprocidade. Vocês chamam assim. Se o evento tiver sido praticado em qualquer um dos espaços assinalados por cor azul, então vocês respondem isso com base no princípio da territorialidade. O evento foi praticado em território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Mas se o evento delituoso tiver sido praticado em qualquer dos quadrados assinalados em vermelho, então eu vou partir da premissa que o crime foi praticado em território estrangeiro e que nessa condição, em tese, não interessa o direito penal brasileiro, a não ser em situações excepcionalíssimas. Essa é uma outra regra do princípio da territorialidade. Quem tiver interesse em anotar, essa baboseira está no artigo 5º do Código Penal, não é da Constituição, não. É o artigo 5º do Código Penal. É ele que traz essa regrinha aqui. Reparem que no artigo 5º do Código Penal não há nenhuma regra sobre território por equiparação relacionado ao terreno, à propriedade imobiliária em que se instalam embaixadas ou consulados. Então, para quem é muito fã de enlatados americanos e passa o tempo inteiro vendo Jack Bauer em 24 horas, fugindo do inimigo e entrando em uma embaixada americana e ali ele considera, sei lá, um território americano, coisa que o valha, passa a acreditar que as embaixadas são fragmentos do território dos países que elas representam diplomaticamente. Então, um sujeito que não conhece Brasília, ou vai a primeira vez a Brasília, ele vai lá na ala em que estão instaladas as principais embaixadas, porque quando Niemeyer concebeu Brasília, existia um número de países no mundo, então ele reservou espaço, mais ou menos pensando naquela quantidade de países que existia à época, e vai achar que Brasília é tipo um queijo coalho, né? Então, assim, você anda alguns metros, aí você está na Inglaterra, aí você anda mais alguns metros, você está em Portugal, e você anda mais alguns metros, é como se fosse assim, uma grande colcha de retalhos, né, em uma viagem, assim, o sujeito parte dessa premissa maluca. E o que é pior, né, em situações caricaturadas, o sujeito deixaria um pobre morrer, porque, explico, imagine um terremoto em Brasília, que não seria nem de todo mal. Agora imagine as pilastras, né, de uma casa lá em que está instalada a embaixada americana caindo, né, na barriga do embaixador americano. Aí imagina um pobre coitado lá, morrendo, né? E você passando, isso aí ele respirando com dificuldade. Ele está lá morrendo e você passa ali pela frente e diz, por favor, me ajude. Você pode entrar naquele local, naquele domicílio? Porque se você disser que aquilo ali é território estrangeiro, a única forma de você ingressar é com a autorização do Congresso dele.
Então é um ato de guerra. Mas se você disser que é uma casa similar à sua casa, você pode ingressar porque é para prestar socorro. A Constituição diz isso. É casa ou é território estrangeiro? Percebeu? Se fosse território estrangeiro, você diria assim para ele: olha, eu quero muito lhe ajudar. É um desejo profundo existente, latente em minha alma. Porém, contudo, já mandei um ofício ao teu Congresso, aguardo a autorização. Seria meio bizonho, né? Seria meio bizonho. O consulado americano em Recife, ele não é um pedaço da América em solo recifense. Não é. Embora tenha aquelas vasos de planta, não sei nem se o nome daquilo, enfim, aqueles trecos gigantescos no meio da rua, porque o povo faz convênio com medo da gente soltar uma bomba neles, mas aquilo ali é território brasileiro mesmo. Ah, mas eu não posso ingressar na embaixada. Mas tu também não pode entrar na casa de ninguém, a não ser em situações que a Constituição permite. Então, assim, você está dizendo que eu posso ingressar em uma embaixada se eu tiver ordem judicial para ingressar em uma embaixada? Pode, claro que pode. É evidente que pode. Aliás, volto a Brasília. Se você frequentar alguma das asas em Brasília, vai verificar que países mais jovens, que não puderam ser instalados no local em que Niemeyer pensou, terminaram por alugar imóveis de brasileiros mais abastados, casas maiores, né, e com boa localização em Brasília, e se instalaram por lá, casas alugadas mesmo. Uma casa que pertence a, sei lá, João da Silva e que está alugada para um país novo qualquer, e, enfim, é uma casa. É uma casa. Hã? Na Asa Sul tem algumas. Perto do setor hoteleiro também. Enfim, só para tentar ilustrar, contextualizando com sua realidade, que quando você vê... É interessante quando você tem a oportunidade de ver uma coisa acontecendo e quebra um paradigma que existia em sua vida. Obviamente que se essa coisa de embaixada fosse um paradigma em sua vida, né? Pode ser que nem seja, eu esteja aqui redundante. Mas às vezes eu vejo... Né, o senhor está vestido, né, de advogado, então eu imagino que isso seja, não sei se é, mas às vezes a gente fica achando que eu vou escrever o melhor dos recursos especiais para que ele seja admitido, ou o melhor dos agravos, mas na verdade quem está julgando isso é um robô hoje em dia, né? Tem um setor de informática que julga isso. A mesma coisa para extraordinário, quem está julgando a admissibilidade ou não do extraordinário é o Victor. Então você, na verdade, tem que entender como é que o Victor funciona para que o teu recurso... Aí assim, quebra um monte de paradigma, sabe? Porque eu vejo às vezes o advogado lá, esse agravo aqui em extraordinário é ninja, eu vou lá despachar com quem, criatura? Com o Victor? Victor vai dizer, bem-vindo, 0010001. Qual é o seu bit, Rodrigo? Não é, às vezes a gente fica nessa... É a mesma coisa aqui das embaixadas, o cara pensa que é uma coisa e nem é. O que nós temos de regra de extensão é regras que envolvem embarcações e aeronaves. E essas regras, convenhamos, elas nem são nossas. Isso a gente copiou, colou do Código Penal italiano. O Código Penal italiano, talvez pela própria história da Itália, aquela coisa deles terem cidades e estados e a dificuldade de operacionalizar isso, eles tiveram um conjunto de regras sobre o direito penal no espaço interessantíssimas. E a gente literalmente copiou isso deles e ficou até hoje. Por isso ainda se fala em aeronaves ou em embarcações. O princípio da territorialidade, limite espacial do direito penal, no seu viés garantista, é sempre bom lembrar do que a gente está falando. O princípio da territorialidade, que é o limite espacial, limite no espaço do direito penal sobre o seu viés garantista, ele tem exceções. Assim como o limite temporal tem exceções, o limite espacial também tem. Por isso que a doutrina diz que isso é o princípio da territorialidade, aí adjetiva chamando de moderada. Princípio da territorialidade moderada. As principais moderações são as chamadas imunidades. As principais exceções, portanto, são as chamadas imunidades. Algumas imunidades são bem conhecidas dos senhores, eu tenho certeza. O exemplo clássico talvez seja a imunidade diplomática, prevista lá na Convenção de Viena, especificamente no item 22, se não me falha a memória. Aí a Convenção define quem é que é considerado agente diplomático e diz, olha, para os que são agentes diplomáticos, a imunidade é ampla, vale para qualquer crime. Inclusive para os hediondos, inclusive para os equiparados a hediondo, vale irrestritamente para todos os crimes. Ponto. Aí, os jovens, especialmente o jovem estudante de direito,
acha que o agente diplomático, o representante de um organismo internacional, os membros da comitiva presidencial e assim por diante, acham que essas pessoas gozam de impunidade diplomática. Porque a impressão que passa é que se o filho do embaixador do Uruguai praticar violência doméstica contra sua esposa, ele, por ser agente diplomático, filho de embaixador, enfim, estrangeiro, né? Ele seria imune à lei brasileira e, consequentemente, imune a tudo. Não é bem isso, né? O que se diz é, como tu manda teus filhos para o Brasil acreditando, e esse termo é exatamente assim que está lá na convenção e é exatamente assim que cai em concurso, acreditando que o Brasil não punirá o teu filho pelas besteiras que ele lá fizer, então, tu passas a ser um país acreditante, eles usam esse termo, e o Brasil passa a ser um país acreditado. Quando nós enviamos nossos embaixadores para outros países, sei lá, um Bolsonaro da vida para representar o Brasil nos Estados Unidos, a gente passa a acreditar que os Estados Unidos não aplicarão a nossa lei ao fulano de tal, ao beltrano de tal, então nós somos acreditantes e eles são acreditados. E isso vale para qualquer crime, é curioso. Então, se o sujeito lá pratica violência doméstica, pelo pacto que nós fizemos, nós dizemos, vamos fazer assim, ó, a Lei Maria da Penha não se aplica a você, filho, nem o Código Penal. Ponto. Porém, você será expulso do Brasil, com direito ao contraditório. Então, é um processo formal de expulsão. Você será expulso do Brasil e responderá por essa conduta em seu país de origem, caso lá seja crime. Isso, na teoria, é muito bonito. Para a nossa realidade pernambucana, isso é muito esquisito. Primeiro que nós não temos muitos agentes diplomáticos convivendo em nosso rol. Provavelmente aqui na sala não tem nenhum, né? Entre os senhores. E provavelmente vocês nem têm muitos, né, de cruzar assim e tal. Depois, mesmo que vocês estivessem em Brasília, né, onde tem uma comunidade diplomática maior, não é do dia a dia dessa galera estar se envolvendo em crime. Não é do dia a dia. Mas se porventura ele se envolve, sei lá, um jovem filho de um embaixador da Suíça cai na lei seca, já aconteceu. Já aconteceu. Então, assim, iniciaríamos um processo de expulsão. Ó, infeliz, eu vou expulsar teu filho daqui e tal. Lá eles têm o Batalhão Rio Branco, que é um destacamento da Polícia Militar, que seria teria um corpo de servidores públicos, policiais mais treinados, que falassem mais idiomas para lidar com essas pessoas e tal. Mas o que acontece na prática é que, ao invés do infeliz enfrentar um processo de expulsão, o que é ruim, né? Para dizer que ele vai embora do Brasil de forma forçada porque praticou um delito aqui e vai ter que responder em seu país de origem, ele sai de livre e espontânea vontade e se resolve pelo país e depois volta, resolvida a situação. Termina que isso é a prática, em vez de vocês não encontrar. Eu estou te contando isso porque, vira e mexe, a pergunta que se faz quando eu falo sobre expulsão é: Rodrigo, e se o sujeito ele é um embaixador egípcio? Não sei nem se o Egito tem embaixada aqui, viu? Perdoe minha ignorância. Mas o cara é embaixador do Egito. Então, se por acaso a esposa dele põe nele um par de chifres, no Egito isso é considerado uma ilicitude punível eventualmente com apedrejamento. Vai morrer, a moça vai ser morta. A gente vai expulsar a mulher para isso, ou ela vai ter que fazer, o STF ou o STJ vai ter que fazer um acordo de adaptação similar ao que faz na extradição e tal. Aí a resposta: como não há casos concretos de expulsão de agentes diplomáticos, você vai ter jurisprudência sobre isso. O bom senso é pensar que a gente também faria uma comutação similar ao que faz na hipótese de extradição. Mas isso é só mero bom senso mesmo, sem nenhuma praticidade, assim. Tanto é que já chega a um ponto teórico tão inusitado que já é desinteressante até para o concurseiro. Você nem imagina isso caindo em um concurso, talvez para o concurso no Instituto Rio Branco e tal, mas não é nem o dia a dia de nossa realidade. Bom, a imunidade diplomática tem só uma característica que eu gostaria de falar na aula de Direito Penal. Só uma. Bota aí como asterisco. E isso aconteceu com a Argentina uma vez. Um representante argentino. É que ela é renunciável pelo país acreditante. Coloca isso, já caiu em prova, concurso do Sebrasp. A imunidade diplomática, ela é renunciável pelo país acreditante. Não entendi, Rodrigo. De novo. O Brasil manda um representante
para cuidar de nossos interesses no Congo. Então, aí lá no Congo, o nosso representante pratica um crime. O que é que ele fez? Ele se envolveu em uma briga de bar e cegou um cara. Deu uma porrada no cara, o cara ficou cego. Nós podemos dizer o seguinte: Congo, pois não, Brasil, diga. Não tem o nosso representante? Tem, Brasil. A gente não vai fazer nada, não se preocupe, a gente só vai expulsar o cara, igual vocês fariam. Não, Congo, calma. Eu renuncio à imunidade que eu dei para ele. Desculpa, não entendi. Eu renuncio à imunidade que eu dei para ele. Em outras palavras, foda-se, julga tu. Como são as prisões no Congo? São legais? Foda-se, a gente renuncia. Isso existe. A Argentina já renunciou à imunidade dada a um representante por um delito bobo. Disse, não, responde pelo Brasil mesmo. Responde por aí. Isso existe, ela é renunciável. Isso é interessante. Aí você diz, mas eu nunca vou usar isso na minha vida. Concordo. Provavelmente nunca vai usar isso em sua vida. Mas isso é interessante porque em prova vão perguntar para ti se a imunidade diplomática é renunciável e se a imunidade parlamentar também é. E aí a resposta é não. Só quem é renunciável é a imunidade diplomática. Por isso o asteriscozinho, tá? Ela é renunciável. Deu para anotar ou não? Falei muito rápido. A diplomática é renunciável. A imunidade parlamentar, que como o próprio nome sugere, vale para os nossos parlamentares, isso vai de senador, deputado federal, deputado estadual e nas constituições estaduais até os vereadores, ela é válida tanto sobre o viés formal, se referindo a prerrogativas de foro, e sobre o viés material. No viés material, que é o que me interessa, a aula de direito penal, diz que os deputados, senadores e os parlamentares em geral são invioláveis nos crimes de opinião. São invioláveis nos crimes de opinião. Então eles podem falar o que quiserem sem receio de que vão ofender alguém. Então, mas aí, óbvio que tem que ter uma correlação com as atividades. O que a Constituição diz é que deve ser garantido a um senador da República que possa chamar um presidente daquilo que ele acha que o presidente deve ser adjetivado, sem o risco de ele ser processado e preso eventualmente. Então deve-se garantir para ele uma certa liberdade do linguajar. Talvez as melhores exemplificações disso fosse do falecido Clodovil, mas eu sei que eu estou dando um exemplo que a maioria aqui talvez não saiba mais nem quem era Clodovil. Mas quando ele estava no parlamento, ele era bem desbocado. Bom, exemplos de desbocados, hienas para um lado, topeiras para os outros, na história recente do Brasil vocês vão encontrar também. Mas ele tinha um vocabulário muito próprio e era bem rico e divertido as manifestações dele. O problema é que, se um senador da República chega em casa, olha para sua esposa e diz, ei vaca, tem o que para jantar hoje? É óbvio que ele está praticando crime. É evidente que ele está praticando crime, porque não há nenhuma conexão entre a ofensa praticada e o exercício da atividade parlamentar. Ponto. A conexão, o nexo causal entre a manifestação de opinião e a atividade parlamentar é condição para que se fale em imunidade parlamentar. Um debate bem interessante da história recente do Brasil é aquela história do tu não merece ser estuprada, ou você não merece ser estuprado, alguma coisa do tipo, que foi o diálogo entre Bolsonaro e Rosário. E a tese defensiva foi de que ele tinha imunidade, que, portanto, a denúncia não podia nem ser recebida e terminou sendo recebida. Acho que vocês acompanharam isso, né, na história do Brasil recente. E é um caso bem legal, porque mostra aí que há uma zona cinza, né, entre a manifestação, o exercício da atividade, há ali uma penumbra que dá margem para interpretação. Ponto. As outras duas imunidades são menos conhecidas, mas interessam mais ao direito penal do que essas duas, que também são estudadas em direito constitucional. Refiro-me à imunidade social e à imunidade judicial. A imunidade social e a imunidade judicial. Esse termo imunidade social foi cunhado por um autor muito bom, eu particularmente gosto muito, chamado Fernando Galvão.
embora ele não seja muito conhecido entre os concurseiros, mas o livro dele é muito bom. Aliás, talvez, não sei se eu seria blasfêmico dizer isso, mas para mim era o melhor livro para explicar teoria da imputação objetiva em língua portuguesa. Ele é muito bom. Fernando Galvão. Correndo o risco de ele não gostar do que eu vou dizer agora, já que a aula é gravada, também só presta a parte geral dele. A parte especial não gosto. Não gosto, mas também é coisa minha. Estou dizendo que caso alguém queira um livro de cabeceira. Fernando Galvão. Se me perguntarem a editora, eu digo que ele já mudou de editora umas 4 vezes. Não sei se é fácil trabalhar com ele, porque ele fica mudando de editora, mas importa mais o nome do cara. Fernando Galvão, parte geral. Fernando Galvão cunhou esse termo, imunidade social, e versa sobre o que talvez vocês conheçam pela nomenclatura de escusa absolutória. Não, Rodrigo, conheço não, só fez piorar a minha vida. Bom, então isso está previsto no artigo 181 do Código Penal. Se puderem, deem um pulinho lá. É sempre bom a gente estar o tempo inteiro olhando lei, voltando lei, olhando lei, voltando lei, que é para você ter uma grande amizade e intimidade com o Código Penal. O Código Penal é tão miudinho, não? Então assim, tem que estar o tempo inteiro brincando com ele.